Pastor Cláudio Calais, nosso amigo, homem de Deus. Para quem não sabe, agora é vaso dessa casa. Amém? Muito obrigado pelo apoio, por nos servir. Terceira edição do Dia com Deus. E na terceira edição, todos o Senhor tem ministrado a palavra de Deus nos nossos corações. Ontem era 2 horas da manhã. Estava deixando um pregador no hotel, pastor Reginaldo Ribeiro. Foi buscado no aeroporto. Muito obrigado pelo apoio, por servir, não só no púlpito, mas nos bastidores também. Amém, meu amigo? Deus te abençoe e te use nessa manhã uma vez mais. Glória a Deus. Queridos irmãos, com alegria eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que prazer estar com vocês mais uma vez, que bênção, que alegria poder contribuir com a juventude da Umadipa. Deus seja louvado por esse presente, por essa honrosa oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para celebrarmos ao Senhor nesse dia com Deus. Eu quero, antes de cumprimentar aqui algumas pessoas, convidá-los ao texto, por favor. Nós leremos 2 textos nesta manhã. Em primeira ocasião, leremos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. E depois na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Romanos, capítulo 7, é o texto que eu pretendo ler em primeira ocasião. Em ato contínuo leremos Filipenses capítulo 3. Enquanto vocês encontram esses 2 textos, já deixem-os marcados para lermos. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Júnior, o nosso presidente. Louvar a Deus pela vida do pastor Valdir, o servo de Deus a quem Deus confiou este rebanho aqui no Templo Central. Reconheço que hoje não somos somente nós do Templo Central, mas muitos outros de diversos lugares, e a Deus seja a glória pela vida de cada um dos senhores e senhoras que vieram aqui. Eu quero também agradecer muitíssimo ao Senhor Deus pela vida do Daniel, que se tornou um amigo ao longo dos anos. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, esse rapaz chegou para mim e disse: você conquistou mais um intercessor para o seu ministério. Eu achei admirável um jovem daquela idade dizer que ia orar por mim, né? E eu disse: rapaz, então você ganhou um amigo também. Cadê ele? Saiu? Diz ele que era um intercessor do meu ministério, que eu conquistei um intercessor, e eu disse para ele que ele conquistou um amigo, né? E realmente somos amigos e desfrutamos de uma boa comunhão. Quero louvar a Deus pela vida de toda a coordenação, na pessoa do Daniel, porque são muitas pessoas, e eu sei que para fazer um evento desse porte, precisa de muita gente envolvida nos bastidores, desde os porteiros ao altar, tem muita gente trabalhando na cozinha, enfim, em vários lugares. Se eu for cumprimentar todo mundo, não vai dar nem para pregar, não vai faltar tempo, né? Então, na pessoa do Daniel, que é quem está ajudando na coordenação, eu cumprimento todos os irmãos envolvidos na coordenação do Dia com Deus. Amém, companheiros? Vocês que estão aqui, pastor Carlos Prado, que esse aqui é o líder, né, do conselho. É o mais jovem de todos, porque a experiência está atrelada, não é verdade? Glória a Jesus. Romanos capítulo 7, nós vamos ler o versículo 19.
Podemos ler, se sim, manifestem-se dizendo amém? Amém. Olha o que diz o texto. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse... Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse... Vá ao versículo 24 para ganharmos tempo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Somente esses 2 versículos. Vá agora, por gentileza, na carta de Paulo aos Filipenses, encontre o capítulo 3, e nós leremos dos versículos 12 a 14. Filipenses 3 e 12, e já estaremos meditando na palavra de Deus. Podemos ler? Se sim, digam amém. Amém. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Por quem mesmo que ele foi preso? Quem é que prendeu ele, gente? Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Podeis tomar assento. Muitíssimo obrigado pela gentileza de terem estado de pés. Meus irmãos, eu prometo que não serei enfadonho, pois eu reconheço que existe uma programação pré-montada, e levando em consideração o fato de que muitas pessoas estarão fazendo uso desse altar para serem ministros de Deus aos vossos corações, eu preciso me ater ao tempo que me foi dado aqui. Todavia, eu preciso muito da sua atenção para me compactar essas informações e construir um pensamento nesses minutos que me foram dados. Então, por favor, olhe para cá. Quem está disposto a ouvir o que Deus está disposto a falar, levante a mão para me ver. Eu cheguei em casa do aeroporto um pouco tarde e perdi o sono com aquilo que Deus vinha falando comigo a respeito dessa manhã. E eu confesso a vocês que dificilmente acontece comigo como aconteceu na noite de ontem, uma preocupação tão grande em falar. Eu tenho um esboçário muito antigo, e nesse esboçário eu poderia, de forma carnal, tirar de lá um sermão pronto e trazer aqui e explanar para vocês. E não se enganem, não funciona. O povo está tão cheio de informações que acrescentar apenas mais uma faz com que eles se impressionem, mas não se emocionem. E é preocupante ver a geração que estamos assistindo nos cultos, ouvindo coisas que impressionam, mas não de fato emocionam, e se satisfazerem com a impressão sem emoção. E é por essa razão que eu me preocupei. Eu vou chutar baixo. Só o ano passado, ministrando nas quartas-feiras, no templo em que eu estava como pastor, eu acumulei 52 esboçários, pois era uma vez por semana. E eu cheguei a pensar por muitas vezes em pegar lá um sermão pronto, de mensagens poderosas que Deus falou ao meu coração, e muitas pessoas se converteram e foram batizados com o Espírito Santo através delas, e trazer a vocês. Mas quando eu estava lá no estacionamento do aeroporto, esperando o pastor que pregará para vocês daqui a pouco, o Espírito de Deus ministrou uma frase no meu coração que mexeu muito comigo, que é: como mudar quem sou?
E a partir da pergunta que eu recebi, formulada pelo próprio Espírito Santo em meu coração, como mudar quem sou, eu debrucei no texto sagrado e tentei entender o que Deus queria falar aos nossos corações por meio dessa pergunta. Como mudar quem sou? Você já fez essa pergunta para você? Muito provavelmente tenha feito sim. Porque a maioria de nós, se não todos, no mínimo a maioria de nós, hora ou outra nos questionamos sobre quem de fato somos. E por essa pergunta que não quer calar, que é um dos maiores dilemas do homem, como eu posso mudar quem sou? Porque boa parte da sociedade está infeliz com quem de fato é. Muitos de nós gostaríamos de ser um pouco diferente do que de fato somos. Muitos de nós gostaríamos de acrescentar características positivas em nosso perfil e remover características negativas de nossa existência. Se é só eu, deixa que eu prego para mim. Mas tem mais alguém aqui que, hora ou outra, diz isso para você mesmo? Por que eu sou assim? Por que eu não consigo me equilibrar emocionalmente falando, para conseguir me satisfazer com quem já sou, e fico sempre buscando o prazer ou a felicidade naquilo que ainda não sou, mas estou pretendendo ou buscando ser? E esse conflito interno entre quem fomos, somos ou seremos, que existe gente que questiona sobre quem foi, existe gente que questiona sobre quem é, existe gente preocupada sobre quem será. Esse grande dilema interno, que não é compartilhável, porque embora estejamos sempre rodeados de numeroso grupo de pessoas, na maioria das vezes quem briga internamente somos nós mesmos, sem compartilhar com quem está ao nosso redor, se estamos satisfeitos ou não com quem somos. A busca pela melhoria do nosso perfil está explicitamente declarada nas redes sociais. É preocupante quando a gente vê uma pessoa ao vivo e a cores e compara com a foto do perfil da bio, né? Vai lá na bio do Instagram, é uma foto, a pessoa ao vivo e a cores é outra foto. Meu irmão, não dá para esconder essa barriga aqui não, ela é grande mesmo. E se eu tentar fazer isso, eu posso tapear pela foto com um filtrozinho, mas ao vivo e a cores alguém vai dizer, eu pensava que ele era menor. Então a gente precisa entender que essa busca por sermos quem ainda não somos, está declarada principalmente nas redes sociais. Você nunca se assustou ao conhecer uma pessoa presencialmente, depois de já tê-la conhecido virtualmente? Sim ou não? Por que as pessoas estão tentando modificar quem são? Porque não estão satisfeitas com quem são. E Paulo, ele vai trazer algumas informações que mostram-nos como nos sentimos realizados em quem somos. A primeira informação que ele traz, segundo o texto que lemos, no versículo 19, é que ele quer fazer o que não faz, e não quer fazer o que faz. Ele está sendo dominado por algo que é mais forte que ele e o controla intrinsecamente. Paulo está ligado a um domínio em detrimento do pecado, que o domina como um animal em uma rédea, ou como um carro em um volante, que não tem vida própria, mas é guiado através de um terceiro que dita as regras para onde ir, quando virar, quando parar. É isso que ele está dizendo. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que não quero, esse faço. E quando ele se utiliza do verbo fazer, ele o conjuga na primeira pessoa do singular, no tempo presente, isto é, ele não está falando de ninguém a não ser de si mesmo, e de outro tempo a não ser do agora, pois ele entende que as suas ações estão dominadas pelo pecado. E eu estou falando de um homem que é cheio do Espírito Santo, sim ou não?
Paulo é precursor do maior avivamento na Ásia. Paulo é quem levou o evangelho além das fronteiras continentais do Oriente Médio e adentrou a Europa. Paulo foi quem escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Esse homem é cheio do Espírito Santo ou não, irmãos? Mas esse homem que é cheio do Espírito Santo está dizendo que o bem que ele quer ele não faz, mas o mal que ele não quer, faz. Tem alguém aí? Será que você está se identificando com o perfil de Paulo? Você nunca fez algo que de noite a consciência pesou a ponto de você perder o sono e dizer, por que eu fiz? Nunca pesou? Estou pregando só para mim, então deixa eu receber para mim aqui. Tem alguém aí? Quando é que você vai entender que você é um ser que precisa ser controlado por outro? Porque enquanto você tenta dominar a rédea da tua própria existência, você perde o controle, os carros saem dos trilhos. A mensagem coach dita que nós somos tão capazes e autossuficientes que é só pôr o leão para fora, que é só pôr o gigante para fora, porque o potencial que é muito grande, que está preso dentro de nós, precisa ser exposto. Essa é a mensagem coach, mas não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a autodependência de um ser que existe nele um vazio tão grande que só pode ser preenchido pela pessoa bendita de Jesus. Então, enquanto eu me condiciono à autossuficiência de alguém que eu não sou, eu perco a oportunidade de depender daquele que de fato precisa que seja em mim. Paulo, ele está dizendo que ele não consegue controlar a vida dele, não. Aí ele se utiliza de uma linguagem que choca um pouco, mas eu preciso falar, que é a linguagem dos eustráquios, e ele é uma linha pirata que defende a ideia de que um homem, quando mata um semelhante muito próximo de sua linhagem familiar, ou regiões adjacentes ou circunvizinhas à sua residência, tais como, por exemplo, amigos ou vizinhos e por aí vai, ele não poderia ser condenado à morte simplesmente como um indivíduo que deve morrer, mas como um indivíduo que deve morrer atrelado ao corpo daquele que o matou. E é por isso que Paulo diz, eu não aguento mais. Isso aqui é um grito de socorro, gente. É um grito de desespero de um homem que é cheio do Espírito Santo, mas não está conseguindo mais ser controlado pelo pecado que habita nele. Ele diz assim, miserável homem que sou. E ele não só diz sou para identificar o sujeito, ele coloca eu, para que fique claro que ele não está falando de ninguém a não ser dele mesmo. Miserável homem que eu sou. Bastava tão somente ele ter dito que sou. Mas ele anexa um predicado que se conecta ao sujeito, identificando aquele que fala. Sou eu mesmo miserável, Paulo, apóstolo dos gentios. Estão entendendo isso aí que eu estou falando aqui? Eu sou o miserável que estou falando. E sabe por que eu sou miserável? Porque tem um corpo de morte atrelado em mim. Quem me livrará? Quem me livrará? Ele está procurando uma solução. E por que ele se utiliza dessa linguagem? Porque esse método julgativo, punitivo, que veio de piratas e foi introduzido no seio da sociedade, defendia a ideia de que se um homem matasse um parente, um vizinho, um semelhante muito próximo, ele não deveria ter a cabeça cortada, ele não deveria ser apedrejado, ele não deveria ser esfolado vivo, ele não deveria ser crucificado, ele deveria ser amarrado ao corpo do cadáver. E ele tinha que arrastar o cadáver até o dia da sua morte. A sua morte se daria ao alto estado de decomposição do defunto que está atrelado ao teu corpo, que traria a contaminação de profundas infecções ao seu próprio corpo físico. Então imagine vocês, para que fique mais claro onde eu quero chegar. Um homem mata o seu semelhante, e agora ele tem o corpo do seu semelhante amarrado ao seu. Mão com mão, braço com braço, cabeça com cabeça, tronco com tronco,
coxa com coxa, enfim, pé com pé. E cada passo que ele dá um passo do vivo e um passo do morto, atrelado ao andado do vivo. Quando ele tenta se deitar, deita o vivo e deita o morto. Quando ele se levanta, levanta o vivo, levanta o morto. A vida dele está intimamente ligada ao corpo daquele cujo qual ele tirou a vida. E esta punição é para que o homem vivo entenda que a morte o seguirá até o último dia da sua vida. Esse cadáver vai acompanhá-lo, para que ele entenda que a morte está ligada à sua vida. Ele não vai morrer de uma vez, mas vai morrer lentamente, e tendo o peso da consciência que aquele quem ele matou está ligado nele. Gente, é muito interessante o que eu vou dizer para vocês aqui agora. E segundo alguns historiadores desse tempo, o peso corporal do defunto não podia ser aliviado. Porque imagine vocês, um homem tentando deitar, tentando se assentar, mas com um cadáver amarrado ao seu corpo. Difícil, né? Só havia um jeito de aliviar um pouco do peso que o cadáver promovia sobre o corpo do vivo. Que qual era, pastor? Ele se ajoelhando, ele equilibrava o peso em meio termo, metade da balança. De joelho havia um alívio do peso do morto sobre o corpo do vivo. Aí Paulo diz assim: quem me livrará? Eu não sei quem pode me livrar. Eu sou Paulo vivo, mas carrego comigo todo dia um Saulo que eu matei. E quando pesa muito, o espinho fere a carne, eu não sei fazer outra coisa a não ser tentar aliviar um pouquinho. A carta aos Romanos, veja bem, a carta aos Romanos é a carta mais teológica de Paulo. Paulo escreve 13, há quem diga que Hebreus também foi ele que escreveu, mas eu dispenso comentários sobre isso. Não vim aqui discutir teologicamente com vocês, vim pregar uma mensagem séria. Se a Bíblia diz que 13 cartas foram escritas por Paulo, então vamos esquecer Hebreus, vamos ficar com as 13. Das 13, Romanos é a base teológica das 12. Romanos é a base teológica de outras 12 cartas. Tudo que Paulo fala nas outras 12 tem como princípio argumentativo aquilo que ele já falou a Romanos. Eis a razão pela qual os grandes avivamentos do mundo aconteceram principiados em Romanos. A reforma protestante, Romanos, por Martinho Lutero. A mensagem de avivamento por meio de Jerônimo Savonarola, Romanos. John Wesley começou seu ministério pautado em Romanos. Enfim, Romanos é o livro doutrinário da Bíblia. Aqui está os assuntos em seus pormenores no que diz respeito ao pecado. E pensando por esse pressuposto, entende-se que Paulo, quando fala aos filipenses, ele se pauta na ideia do que já tinha dito aos romanos. Se não, vejam vocês, no versículo 12 do capítulo 3, ele diz assim: irmãos, não julgo que haja alcançado. Ele está dizendo o seguinte: eu não posso dizer para vocês que consegui, mas eu continuo tentando. O que é que você continua tentando, Paulo? Vamos tentar entender isso aqui. Eu continuo tentando me livrar de quem fui. Por que você está dizendo isso? Porque vejam a sequência do texto. Mas uma coisa, ele vai mostrar claramente aqui. Mas uma coisa eu procuro fazer, porque foi por isso que eu fui preso por Cristo Jesus. Ô Brenes, presta atenção aqui. Quando Paulo vai falar sobre a nova criação, o novo homem, ele não fala de ressurreição, porque ressurreição
é aquilo que volta à vida, trazendo consigo restícios de um indivíduo anterior. Jesus ressuscitou 3 mortos nos evangelhos que identificam muito bem essa clareza de entendimento. Primeiro, ele ressuscita a filha de Jairo, dentro de casa. Depois ele ressuscita o filho da viúva de Naim, no caminho para o cemitério. Depois ele ressuscita Lázaro, dentro do sepulcro. Vou falar desses 3, presta atenção. Um ele ressuscita dentro de casa. O outro ele ressuscita no meio do caminho, já chegando no cemitério. E o outro ele ressuscita já dentro da cova, dentro do cemitério. Ele ressuscita quem está morto dentro de casa, ressuscita quem está morto pelo caminho, ressuscita quem já está no cemitério, porque ele é o dono da vida. Agora entenda uma coisa: dentro de casa é morte imediata, a caminho do cemitério é morte em andamento. Já dentro do sepulcro é morte confirmada. Mas morte imediata, morte em andamento, morte confirmada, o dono da vida chega e diz: vai viver. Tem alguém vivo aí? Deixa eu ver se tem alguém vivo aí. Só que, olha para mim aqui, quem morreu dentro de casa era filho de Jairo, ressuscitou como filho de Jairo. Não foi uma nova pessoa, foi a filha de Jairo. Quem estava indo para o cemitério, ressuscitou filho da viúva de Naim. Não foi outra pessoa, foi a mesma pessoa. O Lázaro, que já tinha 4 dias, inclusive estava cheirando mal, e tem gente que está assim no mundo espiritual, Deus está dizendo, mas ele ressuscita também, porque ele é o dono da vida. Aí Lázaro sai para fora, e para provar que não é outro, ele diz: Lázaro! É o mesmo Lázaro. Então o que eu vou pregar para vocês aqui não é sobre a ressurreição de um indivíduo que deve renascer pela força da ressurreição de Cristo, e sim de uma nova criatura que deve morrer. Porque o que Paulo está falando aqui na carta aos Romanos é sobre, porque ele está falando, ou melhor dizendo, aos Filipenses, ele está conversando com pessoas que defendem a visão hebreia. Ele está falando com judeus, com hebreus. Então, essa percepção de Paulo quanto ao deixando para trás e indo para as questões de mim, é a linguagem judaica para a descida do judeu no mikvê. O mikvê é o tanque batismal, que nada mais é do que um poço furado no chão, que é coberto por água. E o judeu não faz isso como nós, apenas uma vez na vida, como símbolo batismal de sepultar alguém que precisa morrer. Eles fazem isso hora ou outra, porque eles entendem que quando eles descem nessa cava do chão, não pode ser feito em alvenaria como o nosso aqui. Eles não vão em tanques assim, eles vão em tanque no chão, porque eles entendem que quando eles estão ali, eles estão descendo para o pó, porque do pó vieram e para o pó retornarão. Só que por que eles põem água, pastor? Tem gente que não entende o símbolo batismal, vou te explicar agora. Buraco cheio d'água para isso, desce para ser sepultado. E o que tem a ver a água com isso? A água, ao romper o lençol d'água, no retorno do indivíduo que desce ao tanque batismal, quando ele rompe a flor d'água, ele está nascendo. Prova. O judeu acredita que o rompimento da bolsa d'água de uma mulher é o primeiro sinal de que uma criança está vindo ao mundo. Então, quando a água é rompida no retorno do indivíduo que desceu para morrer, ele não volta ressuscitado, trazendo consigo restício de quem um dia ele foi. Ele mata quem foi e nasce para ser quem nunca foi. Tem alguém aí mesmo? Então encara aqui que você vai entender agora. Paulo vai dizer o seguinte: eu encontrei uma maneira. Qual, Paulo? Eu fui preso em Cristo, eu me amarrei nele. Quando eu morri, eu não morri uma mortezinha lero-lero, não. Vocês querem morrer pela causa do Evangelho? Querem ser cristãos autênticos, piedosos e pujantes? Vou dar a senha para vocês. Não fique ao lado da cruz.
Não fique ao outro lado da cruz, nem à direita nem à esquerda. Não caminhe atrás da cruz. Não aceite ser o ladrão da direita nem o ladrão da esquerda. Quer morar no céu, meu filho? Quer ser uma nova criatura? Quer viver uma vida diferenciada na presença de Deus? Você precisa ser crucificado com Jesus. Olha para mim aqui. Paulo está dizendo: encontrei uma maneira de me aliviar da morte que está atrelada em mim. Eu atrelei a vida também. Quer se livrar de quem um dia foi? Deixa Jesus se agarrar em você assim, ó. Tem alguém aqui que gostaria de dar um abraço no Espírito Santo? Olha que coisa linda, faz assim. Jorrema Soma nascide como sempre faz. Oh, meu Deus do céu, eu estou sentindo uma graça muito forte de Deus aqui, pastor Carlos. Paulo começa mostrando que para ele se livrar do corpo de morte que está amarrado nele, ele se amarra em Cristo, porque aí fica uma luta entre vida e morte, carne e espírito, senão o corpo da morte te mata. Aí ele prossegue dizendo, vocês vão entender agora: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. É bom lembrar a vocês que o capítulo 3 da carta aos Filipenses é o capítulo em que Paulo está mostrando aos judeus que eles não devem vir para o cristianismo trazendo consigo restícios do judaísmo. Havia uma problemática na liturgia do culto aqui, havia um sincretismo religioso, havia uma mistura que no Antigo Testamento é conhecida como populacho, aonde cada um com seu pensamento de sua própria fé se reúne quase que um culto ecumênico e cada um contribui da sua maneira, conforme lhe apraz. Tipo assim, eu creio só em Jesus. Aí eu disse, não, eu creio na Trindade. Aí eu disse, mas eu sou pré-tribulacionista. Aí eu disse, não, mas eu sou pós-tribulacionista. Aí eu disse, mas eu sou neopentecostal. Aí eu disse, não, mas eu sou pentecostal. Aí tem alguém que se levanta e diz, mas eu sou tradicional. Aí alguém diz, mas eu sou presbiteriano. Aí eu disse, mas eu sou católico. Aí alguém diz, mas eu sou assembleiano. E aí reúne todo mundo no culto como esse. E aí o culto vira um culto onde tem muita informação e pouca essência, muito pregador e pouco profeta, muito cantor e pouco adorador, muito pastor e pouco homem de Deus, muita igreja, mas pouco tempo em que o Espírito de Deus mora. Eu não sei se você ainda está aqui nesse culto, mas Deus está falando na minha boca que o sincretismo religioso é um problema da minha geração e você precisa definir quem é em Deus. Paulo está dizendo, vocês querem ser crentes na pessoa de Jesus, mas trazendo consigo os restícios do judaísmo? Aí não, mas vocês estão trazendo as coisas velhas para dentro do que é novo. Aí ele se utiliza da informação de que ele também é judeu. Volte a alguns versículos que você vai ver em casa, estude com o tempo. Ele vai dizer assim, se alguém deve se gloriar na carne, muito mais eu. Ele está dizendo assim, eu tenho motivo para me gloriar, eu tenho motivo para fazer o que vocês estão fazendo, porque talvez vocês não sabem, mas eu sou judeu de judeus. Eu sou benjamita, segundo a tradição. Aí ele diz, quer mais? Segundo a lei, sou fariseu de fariseus. É porque o farisaísmo estava entrando para dentro da cultura dos cristãos. Eu vou ter que bater só um pouquinho assim, tá? Só um pouquinho assim, ó. Um pouquinho assim só. O farisaísmo está entrando e Paulo é fariseu de fariseus, mas agora convertido em Jesus. Ele está dizendo, gente, quem se converte a Jesus não vive vida de fariseu camuflado de que é crente. Eu sou fariseu de fariseus. Aí para todo mundo entender quem ele é, ele diz, e tem outra, segundo a lei, fui perseguidor da igreja. Então vamos repaginar aqui para você entender. Paulo está voltando no passado. Paulo coloca o retrovisor da existência diante dos olhos, dá uma olhadinha para o passado. Enquanto ele faz isso, ele não vai além de Damasco.
ele vai só até o caminho de Damasco. Ele resume a vida dele no passado em 3 pautas: sou judeu, nacionalidade, sou fariseu, cultura. Aonde ele aprendeu, diploma, nasceu judeu, formou fariseu, e porque é judeu e fariseu, se tornou quem ele era? Perseguidor. Então Paulo se utiliza de 3 informações de quem ele foi. Mas vocês estão percebendo que ele resume muito o passado? Ele compacta demais o passado, porque ele não tem prazer no passado. Ele está dizendo para os fariseus e para os judeus que estão tentando viver uma vida nova com característica de pessoas antigas, pessoas salvas em Cristo, mas com mentes medievais, arcaicas e obsoletas. Ele diz: não, quem está em Cristo vive vida nova. Tem esse negócio de viver preso, atrelado ao passado, não. Olha quem eu fui isso, isso e isso. Mas não é porque eu fui isso, isso e isso que eu deixei de ser quem Deus gostaria que eu fosse. Eu deixei para trás, eu imputei por perca, e agora eu ganhei. Vocês vão entender onde eu quero chegar agora, vai ficar claro para vocês. Paulo está fazendo uma retrospectiva da vida, só que Paulo, ele entende que a vida dele tem 2 facetas: o Paulo antes de Cristo e o Paulo depois de Cristo. O Paulo antes de Cristo é o Saulo grande, o Paulo depois de Cristo é o Paulo pequeno. O Saulo antes de Cristo é o perseguidor, o Paulo depois de Cristo é o perseguido. O Saulo antes de Cristo é doutor da lei, o Paulo depois de Cristo é alguém que vive pela graça de Deus. Aleluia. Vou desenhar para você aqui nas minhas palavras, vai ficar claro o seu entendimento. Paulo gostava tanto do passado que por 2 vezes ele esteve diante do Sinédrio sendo acusado, e mesmo podendo trazer argumentos de defesa, pois Paulo era um homem de dupla cidadania, romano e judeu. E Paulo, por ser um homem de dupla cidadania, poliglota, ele tinha conhecimento suficiente, por ser de fato extremamente intelectual, para poder argumentar em sua própria defesa. Mas quando o Sinédrio colocou Paulo diante de uma acusação de sentença de morte, disse para ele: se tu és mesmo romano, defenda-se. Ele disse: tudo bem. Olhou para todos os principais da sinagoga, para todo o povo que estava reunido, esperando ele dizer assim: eu sou judeu, mas tenho dupla nacionalidade, sou também romano. E eu queria dizer para vocês que, pautado na lei número tal, com artigo tal, vocês estão errando comigo. Mas não. Ele não volta além do caminho de Damasco, diante do Sinédrio, em acusação de morte, com direito de argumentação defensiva. Ele se advoga sem pautar em quem ele foi antes de Cristo. Ele vai somente até Damasco. Ele diz assim: quer saber quem eu sou? Vou contar para vocês. Ele não disse que era benjamita, que era fariseu, que era perseguidor, não. Ele diz assim: eu vou contar para vocês quem eu sou. O dia que eu nasci foi esse. Eu estava indo de caminho a Damasco. De repente eu vi uma luz resplandecente do céu, que me cegou e eu caí da cavalgadura. De repente ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu tentando identificar quem era, porque eu via a voz, mas não vi o rosto, perguntei: quem és tu? E ele me disse: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Aí o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que uma coisa é a minha vida e a tua vida antes de Jesus, outra coisa é a minha vida e a tua vida depois de Jesus. E se tem uma coisa que Jesus sempre vai fazer na vida do homem, é atravessar o seu caminho para mudar a sua história. Desde o dia que Jesus atravessou o caminho de Paulo, a vida dele nunca foi a mesma. Foi assim com você? Desde o dia que Jesus atravessou o meu caminho, minha vida nunca mais foi a mesma. Foi assim com você? Foi assim com você? Foi assim com você? Quantos podem adorar aquele que se manifestou em luz, para nos tirar de uma vida de Saulo e nos conduzir a uma vida de Paulo? Então
passado de Paulo não significa nada. Aí ele prossegue dizendo, quando ele diz que é preso por Cristo Jesus, ele está dizendo assim: a única coisa que interessa dizer a vocês não é quem fui antes de encontrar com ele, é quem sou desde o dia que com ele me encontrei. Agora eu vou concluir. Aí ele diz assim, não julgo que haja alcançado, mas como é que eu vou me livrar do corpo de morte, de quem eu não tenho que me orgulhar? Eu fui pregar numa igreja outro dia, rapaz, um cara me deixou sem graça. Chegou para mim e disse: Claudão, quem te viu, quem te vê, hein? E não é Claudão porque hoje eu sou grandão assim, porque antes de casar eu não pesava 80 quilos. Quem me conheceu antes de ser crente sabe como que eu era magrinho. Não é Claudão porque eu sou alguém alto, que esse apelido eu recebi ainda na adolescência, ainda era baixinho. É Claudão por causa da identificação diabólica do indivíduo que fui quando no mundo estive. Aí, Claudão, quem te viu, quem te vê, hein? Aí eu tentando cortar aquele assunto desagradável, o cara querendo colocar na mesa o lixo do homem que eu fui. Aí eu olhei para ele assim e disse para ele assim: rapaz, quem fui, sem nem dizer para você, mas quem sou, para a glória de Deus, é muito bom. O diabo vai tentar te acusar pelo teu passado, trazendo isso para o teu presente, para comprometer o teu futuro. Mas levante a mão que eu tenho uma mensagem de Deus para alguém aqui. Para Deus não importa quem você foi, muito menos quem você é. O que importa de verdade é que Ele te pode fazer ser. E eu profetizo para a tua vida nesta manhã que o Deus que te trouxe aqui tem um futuro brilhante reservado para você. Então não aceite o diabo te acusar, porque até Deus já lançou no mar do esquecimento quem você foi. Quem você foi está apagado, sepultado e enterrado. Mas quem você vai ser está na planilha de Deus, o projeto de Deus está na mão de Deus, e Deus vai cumprir em você. Mas fator intermediário indicativo, quantitativo das ações, mas uma coisa faço. Quer se livrar do corpo de morte? Sim ou não? Não precisa fazer um montão de coisa não, só fazer uma. E o que eu faço? Não sei, mas não preciso fazer muita coisa, é só fazer a coisa certa. Deixa eu ver os jovens dar uma dica que estão entendendo o recado de Deus. Deus está dizendo: para com esse negócio de ficar quebrando cabeça com esse monte de coisa, meu filho. Você vai acabar morrendo. É curso de inglês, é cursinho preparatório, é vestibular, é faculdade. Está fazendo um monte de coisa. Deus está dizendo assim: se entrega na minha presença que eu guio a tua vida. O Salmo 17, versículo 5 diz a Bíblia: guia os meus passos nos teus caminhos, para que não tropece os meus pés. Sabe o que o salmista está dizendo? Guia, ele está dizendo direção. Meus passos, orientação. Nos teus caminhos, guia meus passos nos teus caminhos, direção e orientação, para que não tropece os meus pés, proteção. Então você não precisa de mais nada a não ser de Deus na tua vida, porque quem tem Deus tem tudo, e quem não tem Deus não tem nada. Quem tem Deus na vida não erra o alvo. Deus vai guiar os seus passos nos caminhos dele, para que não tropece os seus pés. Para de fazer um monte de coisa e começa a fazer a coisa certa. Uma coisa fácil. E aí ele identifica o que é, dizendo: e é que. E aí me preocupa, porque eu vou terminar agora. Ele se utiliza de 3 verbos, eu encerro agora. Primeiro verbo que Paulo usa, uma coisa fácil, e é que esquecendo-me, aí depois ele diz: avanço. Depois ele diz: prossigo.
Por que ele diz que é uma, mas mostra por 3 verbos de ações? Já parou para pensar, senhores obreiros? Obreiros, companheiros, jovens que se inscreveram para o Dia com Deus. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é a cereja do bolo da mensagem. Se não pegar isso aqui, você não pega mais nada. Presta atenção, ele diz assim: uma coisa eu faço, e aí parece que ele vai falar o que é uma coisa só, sim ou não? Ele diz: esquecendo-me, avançando-me, prosseguindo-me. Ué, ele não disse que era uma? Sim ou não? Então, para que fique claro, avançar e prosseguir é a redundância da gramática do texto. Paulo está querendo enfatizar que a missão não é retroceder, é avançar. E por que ele fala do verbo esquecer? Vale lembrar aqui, presta atenção, ele não diz esquecendo, ele diz esquecendo-me. E por falar de esquecendo-me, ele conjuga o verbo esquecer na primeira pessoa do singular, só que conectado ao predicado que identifica o sujeito que fala. Ele está dizendo assim: eu mesmo, não é Deus não, eu mesmo abri minha cabeça e tirei de dentro de lá todas as lembranças da obscuridade da minha vida, porque tem coisa que Deus não vai fazer para você, é você mesmo que precisa fazer. Por favor, melhor o retorno para mim, segura o fundo, me encara aqui por favor, não quero que ninguém pense que eu estou manobrando e eu estou usando você como massa de manobra na minha mão. Presta atenção no que Deus está falando com você aqui agora. Tem coisa que Deus não vai fazer para você, e uma delas é fazer você esquecer. Por quê, pastor? Porque se Deus, presta atenção, o que Deus fez com o nosso passado? Lançou aonde? E deles não me lembro, nem Deus está se lembrando. Aí ele está dizendo para você: eu não me lembro, você insiste em lembrar. Eu não trago de volta, você insiste em trazer. Eu já joguei lá atrás e você está no presente trazendo consigo aquilo que não deve trazer. Então tem gente que nunca vai ter um futuro glorioso, sabe por quê? Porque ele está trazendo o passado para o presente, tão logo comprometendo também seu futuro. Mas o Deus que fala, está usando a minha boca para dizer para alguém: essa manhã não é manhã em que eu vou tirar da tua memória, mas eu te autorizo, esquece. Lembra, lamacando, tem alguém acordado aqui no Almadito? Tem uma unção descendo aqui. Qual é o nome da unção, pastor? O Deus que te fará esquecer está dizendo: eu te ajudo. Joga na lata do lixo, joga no teu passado, chega de trazer, é hora de esquecer. Veio o caldeirão de azeite aqui. Glória! Tem uma unção fresca descendo nessa casa. Lemara calachando, remarraio. Como de pericoso, rebe, baracando, ré. Lamahamaticando, veredicodô. Rebicandaraia. Labracome a fonte, cabarão e terrestre. Onadacité. Onadacité. Desceu. Abre a boca! Receba!
o irmão que está do teu lado, por favor. Diga para ele: esquecer não é fazer, é deixar de fazer. É por isso que Paulo diz: faça uma coisa entre irmãos. Se fosse para fazer 3, ele diria: faça 3, mas ele diz: faça uma, porque prosseguir, avançar é redundante. E esquecer não é ação, é inércia da ação. Esquecer é deixar de lembrar, então não é fazer, é deixar de fazer. Pegou? Não pegou, né? Deus está dizendo para você assim, ó: tem coisa que eu não vou fazer por você, e nem você mesmo precisa fazer. Você precisa deixar de fazer. Entendeu isso? E aí, se você fizer isso, qual é a próxima ação? Avanço. Sabe o que é que Deus ministrou no meu coração essa madrugada? Que o diabo não vai parar a juventude da uma dica. Sabe o que é que Deus ministrou no meu coração essa madrugada? Que está descendo uma unção de capacitação para muita gente prosseguir. Tem gente que chegou aqui praticamente desviado, querendo entregar cartãozinho de membros, querendo bagunçar lá fora, querendo pular carnaval, fumar maconha, beber cachaça, ir para prostituição. E Deus está dizendo: com a sua vontade, né, meu filho? De Deus falando: avança, 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 avança. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. A ordem é para marchar. Eu quero tornar público o quanto eu gosto de você, rapaz. Você viu muitos conflitos internos. Deus falou para mim: o diabo é doidinho para te parar, meu filho. Ele fica tentando, jogando na tua mente a seta de que você nunca será quem Deus projetou para que você fosse. Mas Deus me autoriza a te dizer: você não será, você já é. O processo já está em andamento. É só continuar. Abraça alguém que está do teu lado aí, por favor. Como eu estou abraçando o Tiago, faça isso. E diga para ele: a ordem é para continuar. Não pare, não desista, prossiga. Diga com autoridade para ele: prossiga. De quebrantamento. Olha as lágrimas aí. Deus está lavando o teu interior. Receba, 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 receba mais. Receba. Deus tem um ministério muito grande na vida desse moço.
foram embora. Os crentes do aleluia aqui já foram embora. Mistura a glória a Deus com aleluia e fala também línguas estranhas. Deus está mandando um renovo aqui agora. Olha o renovo. 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 Olha o
Jovem para casa quando o dia com Deus acabar, sabe do jeito? Transformado. Você crê em profecia bíblica? Tem alguém que crê? Então olha de frente para alguém aí. Escolhe alguém aí de frente. Pega na mão dessa pessoa de frente assim. Mas tem que falar com autoridade, hein? E depois que você falar tudo, você vai dar um abraço nessa pessoa e vai orar por ela. Diga para ela assim: não importa quem você foi, muito menos quem você ainda é. O que importa de verdade é quem Deus te projetou para ser. Diga para ele: já está acontecendo, é só prosseguir. Abraça essa pessoa e diga: não posso. Ora pelo menos durante 1 minuto para essa pessoa aí, vai. Enquanto você ora, Deus vai renovar os dois. Olha a labareda de fogo que Deus está acendendo no meio dos dois. Olha a labareda. Socotó. Leva da canto. Leva da canto. Reminiquito. Falando assim, que leva da cá. Leva da canto. Como eu te disse, fica da cá. Leva cabadaci, quando eu rodo, ele vive cabadaci. Lava cabadaci, lava raio, chocoloro, chocoloro. Onda da citéria. Onda da citéria. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Segura o som que eu quero ouvir o barulho de Jesus batizar com o Espírito Santo. Olha o renovo descendo. Que glória é essa que está tomando conta? Olha aí. Aumenta o som. O Marci.
meus olhos na fé eu vejo a igreja vencendo uma batalha espiritual. Que batalha, pastor? O diabo armou o laço, preparou o embaraço, colocou a armadilha, mas o laço quebrou e nós escapamos. A gente vai prosseguir, a gente vai prosseguir, a gente vai prosseguir. Só quem vai prosseguir, deixa eu ouvir o barulho de glória a Deus de quem está caminhando. Levante a sua mão que eu quero orar com você. Repita comigo: Senhor Jesus, quem me livrará desse corpo de morte, a não ser o Senhor mesmo? Me ajude. Eu preciso mudar. Eu preciso ser melhor. Com a tua graça eu vou conseguir. Coloque a tua mão no coração e diga: a partir de hoje já não serei mais quem fui. Eu aceito caminhar em direção ao propósito de quem o Senhor projetou para quem eu fosse. Só quem nunca mais vai ser quem foi e será quem de fato Deus preparou para que fosse. Ei, tem um peso de unção descendo aí, ó. Está sentindo? É a resposta da oração. Está sentindo, né? Deus está transformando pessoas em pessoas. Se assente, por favor.